Olá, que bom ter a sua companhia para mais essa nossa conversa. Sabe, a gente ouve falar muito de pensadores como Marx, né? Os nomes circulam bastante. Mas parar para pensar em como eles pensavam, qual era o método mesmo, a lógica por trás, isso já é outra história. Parece meio um enigma às vezes. Pois é, e hoje a gente vai tentar justamente desvendar um pouco disso. Temos aqui um artigo acadêmico bem interessante, do Klaus Germer, e ele já começa com uma ideia, digamos, provocadora. Ele diz que talvez a gente erre ao falar só do método de Marx, que o certo seria falar de Marx e Engels. Parece um detalhe, né? Mas o Germer argumenta que essa inclusão do Engels é crucial para a gente entender de verdade o tal do materialismo dialético. Então a nossa missão aqui hoje é mergulhar nesse texto, sabe? Tentar extrair as ideias centrais. O que é esse método final? Por que o Engels é tão importante nessa história, segundo o autor? Enfim, bora lá desvendar isso. Para começar, o artigo já entra numa polêmica antiga, né? Qual é, de fato, o método que o Marx usava? E o Germer aponta logo de cara um dos grandes problemas que gera muita confusão e interpretação meio torta, é justamente essa mania de isolar o Marx, de focar só nele, especialmente no Marx economista do Capital e deixar de lado os escritos do Engels, principalmente os que tratam mais de filosofia, de método mesmo. Exato. Essa é a tese central do Germer. Ele defende que, na verdade, eles construíram esse método juntos, sabe? A quatro mãos. É claro que o próprio Engels sempre fez questão de dar o crédito principal para o Marx, reconhecendo a genialidade dele, né? Isso é inegável. Mas o Germer argumenta que, no essencial, nas bases do método, eles estavam alinhados. Não havia uma divergência fundamental ali. E aí entra um ponto curioso que ele levanta. Qual? Muitas críticas que aparentemente são direcionadas só ao Engels, talvez por um certo receio, né, de bater de frente diretamente com a figura do Marx, acabam na prática atingindo o método dos dois. Então, tirar o Engels da equação, segundo Germer, não só é injusto historicamente, mas atrapalha a gente a ver o quadro completo do método deles. Entendi. Então não é só uma questão de justiça histórica, de dar o crédito. É que a obra do Engels, principalmente a filosófica, seria parte integrante desse método. Seria essencial para entender o conjunto da obra, digamos assim. Isso, como tentar entender uma dupla olhando só para um, né? Exatamente. Então o artigo se propõe a fazer essa leitura combinada, buscando nos textos de ambos o que seria esse método compartilhado, certo? E aí vem um ponto que eu achei bem interessante. O artigo diz que aquele famoso método da economia política, que todo mundo associa ao capital, não seria o método geral deles. Seria, na verdade, uma aplicação desse método geral a um campo específico, que é a economia. Perfeito. A base filosófica mesmo, o alicerce de tudo, seria o tal do materialismo dialético. Essa expressão soa um pouco imponente, né? O que seria isso, tentando simplificar um pouco? O nome assusta um pouco, mas a ideia é uma combinação de duas visões filosóficas centrais para eles. A primeira parte é o materialismo filosófico. Ok. Basicamente, é a concepção de que o ponto de partida de tudo é o mundo material, a realidade concreta, objetiva, que existe independentemente da nossa cabeça. Essa realidade material é primária, é a única que existe por si mesma. E o pensamento, as ideias? O pensamento, as ideias, a consciência, tudo isso, para o materialismo, surge dessa realidade material. É um produto dela. Um reflexo, de alguma forma. É o contrário do idealismo, né? O idealismo acha que as ideias vêm primeiro, que a consciência molda o mundo. O materialismo inverte isso. O mundo material que gera a consciência. O Germer até cita uma definição de matéria do Lenin que ajuda a entender. Matéria seria essa realidade objetiva que existe fora da gente e que a gente percebe pelos sentidos. Mas olha, é importante não confundir isso com uma visão simplista, tipo matéria é só coisa física, pedra, mesa. Ah, sim. A ciência moderna mesmo mostra formas de matéria que não são coisas nesse sentido, como ondas, campos de energia. O materialismo filosófico tenta dar conta disso tudo. O ponto é, existe uma realidade lá fora, independente da gente.
Faz sentido. E o texto até comenta algo curioso sobre isso, né? Que o próprio desenvolvimento do capitalismo, com a necessidade de tecnologia, de ciência aplicada na produção, meio que forçou uma visão mais materialista na prática. Exato. Muitos cientistas, engenheiros, mesmo sem parar para pensar filosoficamente, no dia a dia eles precisam que as coisas funcionem no mundo real. Não dá para contar com forças sobrenaturais para fazer uma máquina produzir, né? Então, na prática, eles operam com uma lógica materialista. Interessante isso. Pois é. E o segundo pilar, junto com o materialismo, é a dialética materialista. Certo. Se o materialismo diz o que é a realidade fundamentalmente, matéria, a dialética tenta explicar como essa realidade existe e se transforma. A ideia-chave aqui é que o mundo não é um conjunto de coisas estáticas, separadas. Pelo contrário, é um todo interligado, um conjunto de processos em constante movimento, mudança, desenvolvimento. E o que impulsiona essa mudança toda? As contradições internas, as tensões, os conflitos inerentes a todos os fenômenos. É isso que gera o dinamismo, o movimento. Essa ideia de dialética eles pegaram do Hegel, um filósofo alemão idealista. Mas, como eles mesmos diziam, eles viraram a dialética de cabeça para baixo, ou colocaram ela sobre os pés. Como assim? Tiraram o foco do mundo das ideias, que era onde Hegel via o movimento principal acontecer, e trouxeram para o chão da realidade material. Para Marx e Engels, o movimento não é primeiro das ideias que depois se reflete no mundo, não. O movimento é a própria forma de existência da matéria. É por isso que o Marx dizia lá no Capital que o objetivo dele era descobrir a lei econômica do movimento da sociedade moderna. Como a base material da sociedade capitalista se move, se transforma. Sacou? Saquei. Essa ideia da dialética como um movimento constante e impulsionado por contradições parece mais palpável. Mas aí o artigo entra nas tais leis da dialética que são bem abstratas, né? O Germer menciona 3 principais, vindas do Hegel: a transformação de quantidade em qualidade, a unidade e luta dos contrários e a negação da negação. Como é que essas leis funcionariam na prática para eles? Dá pra gente, sei lá, descomplicar um pouco? Vamos tentar. Essas leis são como princípios bem gerais que eles acreditavam ter identificado observando como as coisas mudam, tanto na natureza, quanto na sociedade e até no nosso próprio pensamento. A primeira, essa transformação de quantidade em qualidade. Pensa na água esquentando. A temperatura vai subindo grau a grau, né? É uma mudança quantitativa, gradual. Mas chega num ponto, 100 graus Celsius ao nível do mar, e, puf, acontece uma mudança brusca, qualitativa. A água vira vapor. É outra coisa. Certo. Marx usou um exemplo parecido na economia. Um pouco de dinheiro é só dinheiro, mas a partir de uma certa quantidade acumulada, esse dinheiro pode ser investido de um jeito que se transforma em capital. Deixa de ser só meio de troca e virar algo qualitativamente diferente, capaz de gerar mais valor. Acúmulos quantitativos gerando um salto qualitativo. Essa é a ideia. Ok, essa foi. E a segunda? Unidade e luta dos contrários. Essa aí, pensa num ímã. Ele tem o polo norte e o polo sul, certo? São opostos, contrários, mas um não existe sem o outro, eles formam uma unidade no ímã. E é justamente da tensão entre esses polos opostos que surge o campo magnético, a dinâmica do ímã. Uhum. Na sociedade, Marx e Engels viam essa dinâmica em todo lugar. Por exemplo, no capitalismo. O monopólio e a concorrência. Parecem totalmente opostos, né? Mas um vive em função do outro, um acaba gerando o outro. A tese é que todo fenômeno carrega dentro de si essas forças opostas, esses contrários, e é da interação, da luta entre eles que nasce o movimento, a mudança. Entendi. Atenção como motor. E a terceira? A tal da negação da negação. Essa parece a mais enrolada. Você pega o marxismo, ele começa com adere por qui,
the law, negare cum terli cum trihi, uma vida totalmente existentista do existente, uma vida contra-existente. E a negação é o que permite uma nova existência, uma nova luta, como a luta entre o proletariado e o capitalismo. O capitalismo entende que só vai obter o lucro em cima do proletariado. Então, começa uma luta entre os dois e a negação que vem do proletariado é justamente uma necessidade de uma nova forma de produção, de estar no mundo, e que é justamente o movimento da mudança. Entendi. O nome é um pouco intimidador, né? Mas a ideia básica é que o desenvolvimento não é linear. Ele acontece por superações. Uma fase nega, supera a anterior. Só que essa nova fase também não é o fim da linha. Ela também vai ser negada, superada no futuro. É uma negação da negação. Mas isso não é só voltar para o começo. Não, esse é o ponto-chave. Não é um círculo vicioso. É mais como uma espiral. Você até pode passar por um ponto que lembra o inicial, mas num nível mais elevado, mais complexo. Porque algo da fase anterior foi negado, mas algo também foi conservado e incorporado nessa nova etapa. Marx usa isso para pensar a história da propriedade, por exemplo. A propriedade privada capitalista teria surgido negando a propriedade que era baseada no trabalho próprio, do artesão, do camponês. Mas o próprio capitalismo, ao desenvolver as forças produtivas e socializar a produção nas fábricas, criaria as condições para sua própria negação, levando a uma forma de propriedade coletiva, social, que, de certa forma, resgataria a ideia de propriedade comum, mas num patamar muito mais desenvolvido. É um progresso, geralmente do simples para o complexo. Ok, acho que peguei a ideia da espiral. O ponto crucial aqui, e o Germer reforça isso citando os dois, é que eles não viam essas leis como, sei lá, fórmulas mágicas que a gente inventa na cabeça e depois tenta encaixar no mundo. A ideia era o contrário. Era observar o mundo real, a natureza, a história, a sociedade e identificar esses padrões de mudança, essas leis gerais do movimento, que pareciam se repetir. A dialética seria, então, a ciência que estuda essas leis mais gerais do movimento e do desenvolvimento. Até a lógica formal, aquela que a gente aprende para raciocinar corretamente, sabe? Para eles, não era algo que surgiu do nada e nos ensinou a pensar. Seria, na verdade, uma sistematização feita bem depois das regras que o pensamento humano já usava na prática há milênios para lidar com o mundo, para sobreviver, para entender a realidade. A lógica objetiva do mundo viria antes da lógica subjetiva na nossa cabeça. Certo. Essa visão da dialética como algo extraído da observação do mundo real e não uma camisa de força imposta a ele ajuda bastante a entender. Faz mais sentido assim. Agora, saindo um pouco dessa base filosófica, indo mais para a caixa de ferramentas do pesquisador, digamos assim. O artigo dá um destaque enorme para um negócio chamado abstração. O Germer cita que o Marx chegou a dizer que, na economia, como não dava para usar microscópio ou reagente químico, a força da abstração tinha que fazer esse papel. Que ferramenta poderosa é essa? Como funciona? Então, a abstração, no fundo, é uma coisa que a gente faz o tempo todo até sem perceber. É a capacidade da nossa mente de isolar o que é essencial, o que é comum num conjunto de coisas e deixar de lado os detalhes, as particularidades de cada uma. Tipo como... Pensa na palavra árvore. Quando a gente pensa em árvore, a gente não pensa numa árvore específica, com aquela folha, aquele galho torto. A gente pega a essência geral. Um ser vivo, geralmente com tronco, galhos, folhas, raízes. A gente abstrai as diferenças entre um ipê e um pinheiro para chegar no conceito geral de árvore. O resultado dessa operação mental é o conceito, o abstrato. Árvore, fruta, trabalho, valor, são todos conceitos abstratos. Entendi, o conceito geral. O que existe de verdade são as árvores concretas, cada uma única. O Germer explica que o Marx usava essa ideia de abstração em dois sentidos principais. Primeiro, como esse processo quase espontâneo que a humanidade usou para formar os primeiros conceitos. A partir da experiência prática, do contato direto com as coisas do mundo, que ele chama de concreto real, CR,
a gente foi, aos poucos, identificando semelhanças e criando as palavras, os conceitos, o abstrato, AB. É ir do mundo confuso para o conceito mais simples. Ok, esse é o processo natural de formar ideias. E o segundo sentido? O segundo sentido é usar a abstração de forma consciente, metódica, como uma ferramenta de análise científica, especialmente nas ciências sociais. Já que não dá para levar a sociedade para um laboratório e isolar os fatores, a gente faz isso mentalmente. Ah, entendi. A gente isola um aspecto, uma relação tipo a relação capital-trabalho, para poder analisar ela em profundidade, entender sua lógica interna, mesmo sabendo que na realidade ela nunca aparece sozinha, está sempre misturada com 1000 outras coisas. É uma ferramenta para dissecar a realidade no pensamento. Faz sentido. E como isso se encaixa no processo de pesquisa para eles? Bom, segundo essa leitura do Germer sobre o Marx, o processo de pesquisa científica teria 2 grandes fases, usando a abstração. Primeiro, a fase de análise. O pesquisador parte da realidade complexa, cheia de fenômenos, o tal concreto real, CR. Aí, usando a abstração, ele vai desmontando essa realidade, separando os elementos, identificando as relações mais simples e fundamentais. Ele vai do concreto para o abstrato, AB. É como desmontar um motor para entender cada peça. Certo, desmontar para entender as partes. E depois vem a segunda fase, a síntese. Agora, o pesquisador pega esses conceitos abstratos, AP, essas peças essenciais que ele isolou e começa a remontar o quadro no pensamento. Mas não de qualquer jeito. Ele busca reconstruir a lógica interna, mostrar como essas partes se conectam, se articulam, como uma influencia a outra, para formar o todo. O resultado dessa reconstrução lógica é o que o Marx chamava de concreto pensado, CP. Concreto pensado. É a teoria, a explicação articulada de como aquela realidade funciona, mas agora compreendida na sua essência, nas suas leis internas. É como ter o manual do motor, que explica como as peças funcionam juntas. O Marx considerava essa segunda etapa e, do abstrato AB, de volta para essa compreensão rica e articulada, CP, como o método cientificamente correto de expor a teoria. O livro O Capital Inteiro seria um exemplo gigantesco desse concreto pensado. Uma reconstrução teórica do modo de produção capitalista, feita a partir de conceitos abstratos como mercadoria, valor, mais-valia, capital. Nossa, essa imagem do desmontar e remontar do concreto real para o abstrato e depois para o concreto pensado ajuda a visualizar bem o processo. É quase um ir e vir, né? Mergulhar na realidade, pegar os elementos-chave e depois reconstruir a lógica no pensamento. Exatamente. É um processo dialético também, de análise e síntese. Então tá. Temos a base filosófica, o materialismo dialético, temos a ferramenta principal, a abstração, usada nesse processo de análise e síntese, mas o artigo do Germer também menciona diferentes níveis de análise, e faz uma distinção entre método teórico e aplicado. Onde isso entra nessa arquitetura toda? Essa distinção é super importante, especialmente para quem quer usar essas ideias para fazer pesquisa hoje, né? O método teórico, como a gente acabou de ver, é esse caminho para construir a teoria. É ir da realidade confusa para os conceitos-chave e daí para a explicação organizada. CRABCP. É o trabalho de formular a teoria geral, de escrever o manual do motor. Certo. E o aplicado? O método aplicado é, de certa forma, o caminho inverso. É quando você já tem a teoria pronta, o concreto pensado, CP, o manual, e você usa essa teoria para analisar e entender uma situação concreta específica, empírica, lá no mundo real, o CR. Tipo usar a teoria geral do capitalismo para entender o Brasil hoje. Exatamente. Pegar a teoria geral do capital, CP, e usar ela para investigar como o capitalismo funciona concretamente no Brasil atual, com todas as suas particularidades históricas, sociais, culturais. E o Germer, seguindo Marx, aponta que esse caminho de volta da teoria para a realidade empírica, CP-CR, costuma ser o mais difícil para o pesquisador. Por quê? Porque a realidade concreta, como a gente percebe no dia a dia, o que o Marx chamaria de aparência, muitas vezes é caótica, fragmentada e pode até esconder ou distorcer a lógica interna,
a essência, que a teoria tenta capturar. O desafio é conseguir enxergar no meio daquela confusão toda do mundo real as categorias, as relações, as leis que a teoria descreveu abstratamente. É como pegar o manual CP e tentar consertar um motor real CR que está todo enguiçado, sujo de graxa, com peça fora do lugar. Exige muito discernimento. Entendi. O desafio de conectar a teoria abstrata com a bagunça do mundo real. Isso. E para organizar essa relação entre o geral e o específico, o Germer descreve uma espécie de hierarquia metodológica. Como se fossem camadas, sabe? Lá no topo, o nível mais geral de todos, estaria a filosofia base, o materialismo dialético. Princípios válidos para tudo. Abaixo dele, viriam as aplicações dessa filosofia a grandes domínios da realidade. O Engels, por exemplo, tentou aplicar a natureza, no que ele chamou de dialética da natureza. A aplicação ao próprio pensamento seria a filosofia materialista dialética. E a aplicação para entender a sociedade humana e sua história é o famoso materialismo histórico. Que é mais conhecido, né? Sim. O materialismo histórico pega aqueles princípios gerais no materialismo dialético, que a base material, economia, é determinante em última instância, que a sociedade está em movimento por contradições, luta de classes, por exemplo, que a economia influencia a política, a cultura, base superestrutura, que existem leis sociais objetivas, e aplica isso tudo para entender a história humana. E dentro do materialismo histórico, a gente pode descer ainda mais os níveis de especificidade. Teria uma teoria geral dos modos de produção, como as sociedades se organizam para produzir, uma teoria geral da transição entre esses modos, e aí, finalmente, a teoria específica de um modo de produção particular, como o feudalismo, ou o foco principal deles, o capitalismo. E o tal método da economia política do capital, que a gente falou lá no começo, onde ele se encaixa nessa escadinha toda? Exatamente aí, nesse último degrau, o mais específico que a gente mencionou. Segundo a análise do Germer, o método usado no Capital seria justamente a aplicação consistente de todo esse aparato que a gente discutiu, a filosofia materialista, a lógica dialética, a ferramenta da abstração e os princípios do materialismo histórico sobre modos de produção, forças produtivas, relações de produção, luta de classes, etc., para investigar aquele modo de produção específico, o capitalista. Ah, então não é um método separado, é a aplicação do geral ao particular. Isso. O próprio Marx, nos pós-fácios e prefácios do Capital, faz questão de apontar a fundamentação materialista e o método dialético da obra, além de mencionar explicitamente a necessidade da força da abstração. Quer dizer, ele mesmo conectava o trabalho específico dele com essa base metodológica mais ampla que ele compartilharia com Engels. Claríssimo. Deu para montar o quebra-cabeça agora e visualizar a estrutura toda. Então, para a gente fechar essa parte da análise do artigo do Germer, se a gente fosse resumir os grandes, os pulos do gato que ele traz sobre o método de Marx e Engels, o que seria essencial guardar? Bom, acho que o primeiro ponto, e talvez o mais polêmico que ele levanta, é essa insistência na dupla Marx e Engels, olhar só para o Marx e principalmente só para o Marx economista, ignorando o trabalho filosófico e metodológico do Engels, levaria uma visão incompleta, talvez até distorcida, do método que eles realmente usavam. Germer bate muito na tecla de que havia uma coincidência fundamental nas visões metodológicas deles. Certo, a importância da dupla. Que mais? Segundo, a ideia central de que o método fundamental, a raiz de tudo, não é o método da economia política em si, mas sim o materialismo dialético. Essa é a filosofia e a metodologia mais ampla que informa todo o resto. O método do Capital é uma aplicação brilhante disso, mas ainda assim é uma aplicação a um campo específico. É preciso entender a base filosófica para entender a aplicação. Ok, materialismo dialético como base. Terceiro, o papel crucial e talvez subestimado em muitas análises da abstração como ferramenta metodológica-chave.
especialmente para ciências sociais, onde o experimento controlado é impossível. A abstração seria a faca para dissecar a complexidade social no pensamento. A abstração como ferramenta central. Quarto ponto. Quarto, essa distinção importante entre o método de pesquisa e elaboração da teoria, aquele caminho CRABCP, da realidade para o conceito e para a teoria articulada, e o método de exposição da teoria, como ela aparece organizada num livro que pode seguir uma lógica diferente, como no Capital, que começa com a mercadoria. E, claro, a importância do método aplicado CPCR, que é o desafio real de usar a teoria para analisar o mundo concreto lá fora. Entendi. Os diferentes modos de usar o método. E por último? E por último, essa visão do método como uma estrutura hierárquica, organizada em níveis, que vai do mais geral, filosófico, materialismo dialético, descendo para aplicações cada vez mais específicas, materialismo histórico, teoria dos modos de produção, análise do capitalismo. Cada nível herdaria os princípios do nível superior, mas adicionando elementos próprios daquele campo particular de estudo, uma visão bem estruturada do conhecimento. Excelente. Foi uma bela passada por esse artigo denso do Germer. Acho que deu para clarear bastante como, pelo menos na visão dele, Marx e Engels abordavam essa tarefa de conhecer e explicar a realidade social e econômica. E fica claro que entender o como eles pensavam, a tal caixa de ferramentas metodológica, pode ser tão revelador quanto as próprias conclusões a que eles chegaram, não é? Sem dúvida nenhuma. E, sabe, essa discussão toda sobre método, especialmente a parte da dialética e do materialismo histórico, com a ideia de leis sociais objetivas que operam com uma necessidade férrea, quase como leis da natureza, isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Qual seria? Se o desenvolvimento social segue mesmo certas leis objetivas, que podem ser descobertas pela ciência, como eles acreditavam, qual é o espaço que sobra para a nossa vontade, para a ação humana consciente, para a gente mudar o rumo da história? Será que somos só peças sendo movidas por forças maiores, por estruturas que nos determinam? Ou será que, paradoxalmente, é justamente o conhecimento dessas leis, dessa necessidade, que nos dá a chave para intervir de forma mais eficaz, para transformar a realidade de um jeito mais consciente, quem sabe? É a velha tensão entre estrutura e agência, né? Entre determinismo e liberdade na história. O quanto somos condicionados e o quanto podemos condicionar. Acho que essa é uma pergunta que o método deles levanta e que continua super atual para a gente pensar. Uma pergunta e tanto para a gente continuar mastigando depois daqui. Com certeza. Fica aí a provocação.